Olá, amigos do canal Fala Jovem. Eu sou Jamile Barreto, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouco sobre alimentação nesse período de pandemia do coronavírus. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como deve ser essa nossa alimentação. Então, a primeira dica é aumente o consumo de alimentos in natura ou de alimentos minimamente processados. Então, esses alimentos, por eles passarem por um pequeno grau de processamento, um grau mínimo mesmo, eles preservam boa parte das suas características originais e por isso eles são fontes de vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, proteínas e lipídios de boa qualidade, certo? Então, como exemplo desses alimentos, nós temos o feijão e outras leguminosas, o arroz e outros cereais, frutas, verduras, legumes, carnes de forma geral, leite derivados e outros alimentos. Então, esses alimentos, eles são saudáveis. E esses alimentos, eles são a base da alimentação brasileira. É uma pena que, com o passar dos anos, com a mudança de hábito dos brasileiros, com a mudança de estilo de vida, né, dos brasileiros, então as pessoas estão consumindo cada vez menos esses alimentos. Então a dica é que esses alimentos eles devem ser mesmo a base da nossa alimentação, certo? Então, assim, os brasileiros têm dado preferência a alimentos mais práticos, muitas vezes aqueles alimentos industrializados que podem trazer riscos à saúde. Então é importante a gente voltar a consumir, né, principalmente frutas, verduras e legumes que tem um baixo consumo entre nós brasileiros, certo? Então, uma dica para vocês também, gente, é em relação às carnes. Então, quando for consumir as carnes, dê preferência àqueles cortes mais magros, aqueles cortes mais saudáveis que contêm a menor quantidade de gordura, certo? Outra dica importante também é em relação ao preparo das refeições. Então, utilize esse tempo, né, que você está passando mais tempo em casa. Aproveite para fazer preparações em família, para cozinhar em família. Faça preparações cozidas, assadas, grelhadas. Evite preparações fritas. Utilize temperos naturais como alho, cebola, pimentão, coentro, salsa e outros temperos naturais para preparar as refeições, né? Esses temperos, eles aumentam muito o sabor dos alimentos, são mais saudáveis e evita até que a gente utilize a grande quantidade de de sal e de gordura para fazer o preparo dessas refeições, certo? Isso porque também com o tempo, com o consumo excessivo de sal e gordura, a gente pode acabar desenvolvendo alterações desagradáveis no nosso organismo. Outra dica também é na hora que for preparar um suco, né? Escolha utilizar uma quantidade menor de açúcar também, certo? Ou até nem utilize açúcar se a fruta que você for preparar o suco for uma fruta mais doce. Será que a gente não pode, né, fazer essa troca, tentar sentir novamente o sabor dos alimentos, né? Tentar experimentar o sabor original desse suco? Ou então utilize a fruta na forma natural. Então, assim, utilize também a quantidade pequena de açúcar ou até nem utilize açúcar, certo? Outra dica importante também é reduza o consumo, né? Limite esse consumo de alimentos processados, que são aqueles alimentos que contêm açúcar, sal, gordura, né? Como ingredientes para conservar, aumentar a conservação desses alimentos, que são, por exemplo, atum, sardinha em conserva, compotas de frutas, conservas de verduras, legumes, carnes secas, enfim, é uma série de alimentos que utilizam sal, gordura e açúcar para a sua conservação. Então, por eles conterem uma quantidade grande desses ingredientes culinários, é importante que a gente também reduza, limite esse consumo, certo? Outra dica importante também em relação ao consumo dos alimentos industrializados, aqueles alimentos ultraprocessados. Então, como esses alimentos eles passaram por um alto grau de processamento na indústria, então esses alimentos eles praticamente não contêm mais nada das suas características originais. Então, são alimentos que não são saudáveis, são alimentos que contêm a grande quantidade de aditivos químicos, sal, gordura e açúcar. Então, a indústria utiliza muito essa quantidade de sal, gordura e açúcar justamente para aumentar a palatabilidade, a aceitação pelos consumidores. Então, por isso, a gente precisa ter esse cuidado, porque realmente são alimentos de baixo valor nutricional, uma alta densidade calórica, certo? São muito calóricos. Então, o consumo excessivo desses alimentos pode levar ao excesso de peso.
Então, principalmente agora nesse período que a gente está tendo um baixo nível, na verdade, de atividade física, desse baixo nível de atividade física associado com alto consumo de alimentos calóricos, como esses alimentos industrializados, então pode ocasionar o surgimento de excesso de peso, e com excesso de peso também alterações indesejáveis, né, como aumento da pressão, excesso de açúcar no sangue, aumento dos níveis de colesterol. Então, se a gente não tiver cuidado e consumir cada vez mais, com maior frequência, e com o passar do tempo, a gente pode acabar desenvolvendo doenças crônicas não transmissíveis. Então, é importante a gente evitar esses alimentos, quais são esses alimentos industrializados, ultraprocessados? Então, são alimentos como salgadinhos, biscoitos, principalmente biscoitos recheados, refrigerantes, sucos de caixa, sucos em pó, achocolatados, macarrão instantâneo, embutidos como presunto, salsicha, calabresa, uma infinidade de alimentos que contém a grande quantidade de açúcar, sal e gordura. Então, a gente precisa evitar. E é importante justamente agora também, gente, porque a gente está passando por um momento de estresse, de um momento de ansiedade, um momento de tristeza. Então, a nossa tendência é quando a gente está passando por um momento de estresse, a gente diz, eu tô estressada, eu tô ansioso, eu vou consumir algo que me dê uma compensação, me dê uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, hoje vai ser meu dia do lixo, vou meter o pé na jaca, vou consumir um pote de sorvete, vou consumir um pacote de biscoito. Quando a gente vê, a gente já consumiu, por exemplo, um pacote de salgadinho, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque esses alimentos em excesso, eles trazem muitas consequências negativas para a nossa saúde. Então, mais uma dica que eu dou para vocês também agora nesse período quando for comprar os alimentos, né, trouxer do mercado, não guarde logo esses alimentos, é necessário fazer uma higienização prévia. Então, antes disso, lave as mãos. E no caso de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, leite e outros, é importante fazer a higienização das embalagens, certo? Isso porque não é que os alimentos, o coronavírus, ele cresce, ele se multiplica nos alimentos. Não é isso. É porque esses alimentos, eles acabam sendo veículo de contaminação. Ou seja, se uma pessoa infectada com coronavírus manusear, manipular esses alimentos eles podem acabar sendo um veículo de contaminação para outras pessoas que estão saudáveis, certo? Que estão sem o coronavírus. Então é importante quando chegar em casa, higienize as mãos e higieniza essas embalagens, esses alimentos com álcool a 70% na forma de álcool de líquido, na forma líquida ou em gel, certo? Ou então com água sanitária, sempre observando as orientações do rótulo, as orientações do fabricante, tá bom? E em relação aos alimentos perecíveis, como frutas, verduras, legumes, então como é que a gente pode fazer? Então a gente vai higienizar, retirar as partes externas, as partes que estão mais estragadas, higienizar com água corrente, né? Um a um desses alimentos, folha por folha, e a gente vai colocar numa solução de água clorada, certo? Uma solução clorada. Então, a gente pode utilizar água sanitária. É importante observar se a água sanitária que a gente tem em casa é adequada para o uso de higienização de alimentos. Isso porque tem algumas marcas que elas não são recomendadas, elas não, né, são utilizadas para higienizar alimentos. Então, é importante observar se ela pode ser utilizada para alimentos e também a concentração, a quantidade que deve ser essa diluição, certo? Ou então aquele hipoclorito que já é específico para a higienização de frutas e verduras. Então, é importante também olhar o rótulo. Mas, de uma forma geral, a gente utiliza uma colher de sopa de água sanitária ou de hipoclorito para 1 litro de água, deixando de molho por no mínimo 15 minutos. Certo, gente? Então, é importante ter esses cuidados. Fiquem atentos, se cuidem, higienizem sempre as mãos. Se possível, fiquem em casa. Se for necessário sair, use máscara.